Bom dia, na paz do Senhor. Que o Senhor venha abençoar o seu dia, mais uma semana na presença de Deus, a qual Ele escolheu para fazer o melhor dia da nossa vida. Vamos orar, vamos entregar a nossa semana, o nosso dia na presença de Deus, continuar sempre segurando nas mãos dEle, na orientação dEle. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este dia. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és soberano e todas as coisas estão no domínio das Tuas mãos. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados diante de Ti, Senhor. Tende misericórdia, abençoa as nossas vidas, o nosso lar, os nossos projetos, os nossos planos, Senhor, estão todos nas Tuas mãos, porque nós sabemos que Tu és soberano e todas as coisas são determinadas por Ti. Pai, nós te louvamos por este dia, te louvamos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado saúde, paz, tranquilidade, Senhor, para conduzir a nossa casa, a nossa família, Senhor, diante do Teu altar. Obrigada por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, faz e ainda há de fazer, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Nós estamos em Provérbios 16. Antes de eu ler a palavra aqui, eu queria deixar mais um recadinho para vocês aqui. Eu criei um canal lá no YouTube, porque aqui no Instagram não pode ficar muito extensa a pregação. Então, logo nós vamos migrar as lives das manhãs lá para o YouTube. Tá bom? Porque assim também pode ser alcançado outras pessoas através dessa palavra. Você pode enviar para outras pessoas, tá bom? Então lá o meu YouTube é Francine Zog, não é facinho de encontrar, que é o meu nome. E lá vai estar as pregações antigas e as novas que a gente vai fazer direto de lá, tá bom? Vamos ler? Nós estamos em Provérbios 16, estamos estudando a sabedoria de Deus, para que Ele nos ensine, para que Ele nos capacite. Tá aqui, ó. No 16 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor faz todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, e é evidente que não fica impune, pois pela misericórdia e pela verdade se expõe a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiças. Só até aqui. Eu não vou ler todo o capítulo, porque ele é um pouquinho extenso. E para que você também pratique a leitura da palavra, né? Aqueles 15 minutinhos que eu falo lá, de 5 minutinhos para orar, 5 minutinhos para louvar, 5 minutinhos para ler a palavra por dia. 15 minutos do seu dia, separe 15 minutos, se programe para estar na presença de Deus. Se programe para estar conversando com o papai querido, não é verdade? Ele tem tantas coisas para nos dizer. E ele já começa nessa manhã falando o quê? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem. Então, quantos planos nós fazemos diante de Deus e diante do nosso coração? Às vezes na nossa ansiedade, às vezes na nossa vontade, a gente traça planos. Mas se esses planos não estiverem nos planos de Deus, eles não vão acontecer. Porque quando os planos de Deus e os nossos planos se encontram, as coisas se encaixam e vão se encaminhando para a vontade de Deus. O Senhor vai fazendo com que aquilo tenha êxito. Haja vista a história de Ana. Ana queria ter um filho. Ela orou muitos anos por um filho.
Ana era uma mulher amargurada de coração, orando por um filho. Aí um dia ela subiu a louvar ao Senhor, subiu para adorar ao Senhor, que era de ano em ano. Hoje a gente tem o privilégio de entrar na presença de Deus todos os dias e a gente abre mão disso, né? E Ana ia uma vez por ano lá para louvar o Senhor. E eu e você temos a liberdade, temos a disposição de louvar o Senhor a qualquer momento do nosso dia. Desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir. Sabe o que a gente faz? A gente joga fora esse desejo, né, que o Senhor colocou dentro de nós. O desejo de servir a Ele, o desejo de estar mais próximo. Sabe o que a gente faz? A gente esquece do Senhor. Então o Senhor hoje está falando para mim e para você: vem para pertinho de mim. Ana só tinha uma oportunidade para louvar o meu nome, ela subia ao monte. Então hoje nós temos a oportunidade, as igrejas estão com portas abertas, tem pessoas, homens e mulheres de Deus comprometidos em fazer a obra, comprometidos em auxiliar, comprometidos em transformar vidas. Tem muita gente, tem muita coisa ruim dentro das igrejas, mas tem muita coisa boa. Mas você vê que a palavra até isso fala, quando Jesus fala do joio e do trigo, que para que o trigo cresça precisa do joio. E aqui hoje nós lemos isso, nós vamos chegar lá na frente. Então Ana, ela subiu a adorar o Senhor. E ela chegou lá tão amargurada de coração que ela se derramou na presença de Deus. E Eli achou que ela estava embriagada. Olha que coisa. Tamanha era a amargura do coração de Ana. Porém, ela tinha um propósito e que estava entregando esse propósito na presença de Deus. E quantas vezes a gente tem um propósito e a gente guarda para nós e não entregamos na presença de Deus porque nós não acreditamos que ele vai acontecer. Ana era estéril, era impossível dela ter um filho. Mas quando ela subiu, ela teve aquele propósito. Ela falou: eu vou hoje, eu me comprometo hoje em deixar isso lá no altar de Deus. E Ele vai trabalhar por mim. E sabe o que aconteceu? Aquela época, se vocês lerem lá em 1 Samuel, naquela época estava destruído o templo do Senhor. Os filhos de Eli estavam fazendo arruaças dentro da igreja. Eles estavam roubando as ofertas. Oferecia qualquer coisa para o Senhor, gordura podre, e eles pegavam e comiam das ofertas que era do Senhor. Então a igreja naquela época estava debilitada. Eli não tinha forças para combater os seus filhos, não tinha força para ensiná-los que eles não deveriam fazer aquilo na casa de Deus. Então estava destruído. Aí Ana, quando orou, ela fez um propósito com Deus. Ela falou assim: Senhor, se tu me deres um filho, eu entrego ele na tua casa. Aí o que aconteceu? Casou o propósito de Ana com o propósito de Deus. Então os planos de Ana casaram com os planos de Deus. E nós tivemos o profeta Samuel, que ungiu o principal rei, que foi Davi, orientado por Deus, um homem orientado por Deus, um homem desde o seu nascimento com um comprometimento em servir a Deus. Olha que coisa linda. O propósito de Ana era ter um filho, e o propósito de Deus era ter um sacerdote. Quando casou este propósito, aconteceu um milagre na vida de Ana. Ela deixou de ser estéril para ser abençoada. Olha aí, completa com essa palavra. O coração do homem pode fazer planos. Ana tinha planos, mas até então não estavam na conformidade com os planos de Deus. Aí a partir do momento que ela abriu a boca e falou: Senhor, se tu me deres um filho, eu entrego ele na tua casa. Assim que ele crescer, assim que ele tiver entendimento. Aí, olha só aqui que fala: mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Aí quando Ana fez esse propósito, Eli, orando com ela, falou assim: vai, e Deus já te ouviu. Olha que coisa linda e maravilhosa.
quando os nossos planos encontram com os planos de Deus. E aí, vamos seguindo aqui. E todo o caminho dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então, o Senhor pesa aquilo. Para mim, eu tenho um propósito. Eu posso desenhar, escrever, posso falar, Senhor, eu quero isso. Mas o Senhor conhece o meu profundo. Ele sabe o que eu preciso, o que Ele tem que tratar na minha vida, qual é o tratamento que Ele tem que fazer para que Ele possa me dar aquela bênção. Ele tratou Ana durante anos, para que ela tivesse um filho, mas ele tratou trabalhando nela e falou, a hora que ela ligar o plano dela com o meu, o milagre vai acontecer. É assim conosco, quando eu tratar o meu plano com o plano de Deus, ele vai fazer um milagre na minha vida e na tua vida. Aí ele fala assim, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Tudo que o Senhor faz tem um propósito. Nada na nossa vida não tem o propósito de Deus. Nada é por acaso. Aí ele fala aqui, até o perverso para o dia da calamidade. Lembra que eu comecei falando sobre o joio e o trigo? Lá no Novo Testamento, se vocês quiserem, eu trago para vocês na sexta-feira, sobre o joio e o trigo. O trigo precisava do joio para crescer. É como se fosse assim, como se nós precisássemos da diversidade para que nós tenhamos crescimento intelectual, pessoal, emocional. Então a diversidade vem para nos encaixar, para nos ensinar a andar no propósito de Deus. Então quando a gente vê as coisas acontecendo, a gente fica abismado, mas é para isso que ela acontece. Em Mateus 24, Deus falou de todas essas coisas. Nunca nós somos escondidos. A calamidade acontece para que nós possamos ser diferentes no meio dela. Então hoje o Senhor quer diferenciar a minha vida e a sua vida. A abominação ao Senhor é todo arrogante de coração e é evidente que não ficará impune. Então quando a gente tem um coração altivo, quando a gente deseja o mal do outro, ou quando a gente faz planos para prejudicar outras pessoas, é evidente que não vai ter êxito. Ana teve um propósito e o propósito dela abençoou todo Israel. Deus tem um propósito na minha vida, mas a minha vida tem que ter esse plano que eu tenho com Deus, tem que trazer benefício a outras pessoas também. Então que hoje nós possamos orar desta maneira: Senhor, eu quero os teus planos para a minha vida, mas eu quero que o meu plano esteja ligado com o teu plano, porque eu sei que se o meu plano, tudo aquilo que eu desenhei, tudo aquilo que eu escrevi, estiver determinado contigo, estiver nos teus planos, eu vou ter êxito, não só na execução do meu plano, mas até o final da minha vida. Que foi assim na vida de Samuel e foi assim na vida de Ana. E se você ler lá no finalzinho, na oração de Ana, Ana foi abençoada com mais filhos. Então Deus abriu a madre de Ana num propósito especial. Ela deu um filho para o Senhor e outros filhos foram gerados dela. Olha que maravilha. Então outros planos o Senhor tem para nós também, desde que nós encaixemos o nosso plano no plano de Deus. Desde que nós determinamos que o plano de Deus trabalhe em nós. Senhor, qual que é o teu plano para mim? Olha, eu não consigo enxergar, não consigo visualizar. Tá tão escuro, meus olhos, minha mente tá tão confusa que eu não consigo visualizar nada. Então mostra os teus planos para mim, quais são? O que eu tenho que fazer para alcançá-los? Eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito. A honra do Senhor é perfeita sobre a nossa vida. E terminando aqui, eu vou ler só o último versículo. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos em injustiça. Nosso Senhor já trabalhou tanto com isso na minha vida, que eu nunca precisei de ter grandes quantias para ser tão abençoada, mas em poucas quantias, eu estou falando agora financeiramente, em poucas quantias o Senhor abençoou tanto a minha vida, mas tanto, desde o início que eu me tornei cristã, que eu entendi o propósito de ser dizimista e ofertante na casa do Senhor, no pouco
que eu tinha, o Senhor me abençoava. No pouco que eu recebia e que eu doava ao Senhor e que eu devolvia ao Senhor, porque em Malaquias 3:10 fala: no que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Então o Senhor, enquanto eu estava roubando o Senhor, eu não tinha a bênção do Senhor, mas a partir do momento que eu fui deliberal, eu liberei, eu comecei a ofertar na casa do Senhor, independente de qualquer coisa. Eu nunca fiquei pensando o que o pastor vai fazer com o dinheiro, o que a igreja vai fazer. Isso não é um problema meu. O meu dever é ofertar, o meu dever é dar o dízimo e o que vai ser feito dele, porque naquela época, voltando lá em Ana, os filhos de Eli não pegavam as ofertas? Mas será que o povo deixava de ser abençoado? Não, o povo era abençoado, porque a bênção não vinha dos filhos de Eli, a bênção vinha de Deus. Então, independente de qualquer coisa, a bênção sempre chegou na minha casa, e eu tenho certeza que vai ser na sua casa dessa forma também. Eu lembrei que na sexta-feira eu perguntei qual era o maior propósito de Deus e pedi para escrever, ninguém escreveu, mas eu vou falar qual é o maior propósito de Deus. O maior propósito de Deus é o amor, e Ele transformou o amor em carne, que foi Jesus Cristo. O maior propósito e a maior doação de amor foi Jesus subir na cruz do Calvário, morrer por mim e por você. Então esse é o maior propósito de Deus. Um dia Nicodemos chegou para Jesus e falou assim: qual que é o maior mandamento? Aí ele falou assim: o maior mandamento é: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Será que nós temos amado o próximo como a ti mesmo? Como tem sido o amor? Eu não estou dizendo que você tem que ficar colado com o teu próximo. O Senhor está falando para amar, independente de qualquer coisa. Jesus nos ama incondicionalmente. Um amor incondicional é um amor que não tem condições. Independente se eu sou boa ou ruim, Deus me ama. Ele me criou, Ele me formou com muito amor. Então o Senhor chama a minha vida e a tua vida hoje para manter este propósito diante de Deus. O que o Senhor tem feito, o que o Senhor vai fazer e o que o Senhor fez lá atrás são maravilhas. Basta de que o meu propósito e o propósito dele se encontrem. Amém? Eu vou orar, ore comigo, abençoando a tua casa. Se você vai ver esse vídeo depois, ore para abençoar a sua família e ore para que os teus propósitos estejam determinados com o propósito de Deus, e peça para Ele tirar do seu coração se algum dos teus propósitos, algum dos teus planos não tiverem nos planos dele, porque certamente serão frustrados, mas os planos do Senhor jamais serão frustrados. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor. Nós queremos encontrar com os nossos planos com os teus planos. Nós queremos fazer da nossa vida, Senhor, uma vida de espelho para outras pessoas, para que elas possam ver a tua imagem em nós e serem transformadas. Esse é o maior plano que o Senhor deixou na terra. O plano de amor, o plano de paz, o plano de prosperidade. O Senhor falou que no muito o Senhor nos daria, num pouco o Senhor nos daria um muito. O Senhor nos abençoaria. Então abençoa as nossas vidas em todas as áreas, principalmente na espiritual. Fortalece-nos espiritualmente e certamente nós seremos abençoados em todas as áreas da nossa vida, porque o Senhor estará conosco, nos acompanhando, nos ensinando a caminhar, mesmo em meio ao joio, Senhor, nós vamos crescer, mesmo em meio às adversidades, nós vamos vencer. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, faz e ainda há de fazer. Abençoa o lar dessa pessoa que ora comigo, que tenha prosperidade em todas as áreas, Senhor, e que essa pessoa possa encontrar o plano dela com o teu plano, Pai, neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém? Um beijo no seu coração, fica com Deus. Que os teus planos sejam planos de paz, de prosperidade, de bênção.
de determinação em fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Amém? Na quarta-feira eu estou aqui para falar de Provérbios 17. Nós estamos avançando e a cada dia nós vamos avançar na palavra. Amém? Um beijo no seu coração, fica com Deus. E que a paz que excede todo entendimento esteja na sua casa, no seu trabalho, nos seus projetos, em tudo que você fizer, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.